Cissa Magazine, a maior loja de smartphones do Brasil. Olá pessoal, para nossa análise e comparação de hoje eu trouxe 3 aparelhos da linha Z da Sony para que a gente possa entender um pouquinho melhor as diferenças entre esses 3 modelos. A gente vai conhecer o Xperia Z2, que é a versão anterior, então, ao Z3, que a gente vai conhecer hoje também, um top de linha muito interessante. E a gente ainda vai conhecer o compacto, o Xperia Z3 Compact, que também é um aparelho muito poderoso e, é claro, também muito funcional pelo seu tamanho reduzido. Vamos então um a um, a nossa análise ponto a ponto, para que você aí de casa possa entender essas diferenças, acompanhar as nossas análises, e também entender qual aparelho vai te surpreender mais, qual aparelho que vai te satisfazer melhor aí nas suas necessidades diárias. O Xperia Z2 tem tela de 5.2 polegadas, tem bateria de 3.200 mAh, uma bateria extremamente potente, e tem ainda processador quad-core de 2.3 GHz de velocidade. Já o Z3, que é a versão melhorada, lançada 6 meses depois, também mantém aí esse tamanho de tela de 5.2 polegadas, bateria levemente menor, não chega a comprometer, tem 3.100 mAh e o processador é um quad-core de 2.5 GHz, avançando aí um pouquinho em termos de velocidade e desempenho. Já o nosso compacto, o Z3 Compact, ele possui então tela de 4.6 polegadas, é uma ótima visibilidade, um ótimo tamanho, também auxilia nessa questão do conforto para pegada e oferece então processador quad-core também de 2.5 GHz, assim como o Z3, e além disso possui bateria de 2.600 mAh, também com excelente rendimento. Esse é o Z2, com aparência bastante sólida, e o diferencial dele está no acabamento em diagonal aqui nas laterais, que causa um efeito bem diferenciado. Já o Z3 inova com esse acabamento bem curvo, que facilita para a pegada na mão, dá um encaixe mais confortável. A inovação dele também está na espessura, que passa de 82 milímetros, que seriam do Z2, para 73 milímetros do Z3. Já a versão Compact, o Z3 Compact, possui também esse acabamento mais arredondado nas bordas, não tanto quanto o Z3, ele tem essa borda aqui que dá esse diferenciado, dá esse quebrado, mas ele possui uma aparência muito bonita. Os 3 aparelhos contam com, tanto na capa traseira quanto na capa frontal, vidro e metal nas laterais. Os botões, as teclas de comando, são aqui na lateral e elas são bem salientes. Já na versão Z3 normal, esse efeito está bem mais discreto. Como você pode ver, os botões estão aqui, mas bem menos aparentes do que na versão Z2, por exemplo. Os 3 aparelhos possuem resistência à água e também à poeira. Eles resistem a mergulhos de até 1,5 m em água doce e podem até fotografar embaixo d'água. Esse botão físico aqui facilita muito para isso, porque quando você está debaixo d'água a tela sente como um toque apenas, e aí com esse botão você consegue fazer os seus registros, gravar, enfim, fotografar. Importante também ressaltar que os aparelhos possuem essas capas protetoras para os compartimentos. Você deve prestar bastante atenção antes de colocar eles na água, que essas capas devem estar muito bem acomodadas no aparelho, porque são elas que vão impedir que a água entre então no seu smartphone e ele continue então resistente à água para possibilitar os seus mergulhos. Se for em água salgada, menos tempo de imersão, e aí depois você vai precisar lavar o seu aparelho com sabão neutro e uma esponjinha para tirar os resíduos, mas ele suporta muito bem também, se comporta bem também. Outro fator bem importante para essa linha é a disponibilidade da Smart Band. Elas combinam com a cor do aparelho, então o aparelho preto vem com a Smart Band preta e o branco então com a branca, e elas são muito úteis no sentido de captarem, ou melhor, emitirem sinais vibratórios e de luzes, emitem sinaizinhos de luzes
Quando você se afasta demais do aparelho, então para chegar em algum momento que você esqueceu o seu aparelho em algum local, ou até mesmo quando você está saindo de casa, ela te avisa, você retorna e recupera, digamos assim, o seu aparelho. Elas também avisam de notificações que chegam, então você pode não necessariamente estar com o seu aparelho à vista o tempo todo e você vai saber dessas notificações. Ela também monitora todas as suas atividades físicas e informa o aparelho através do aplicativo LifeLog para que você possa saber aí como é que está o rendimento dos seus exercícios físicos, da sua rotina diária. Uma ferramenta bem interessante, a Smart Band. A tela do Z2 e a do Z3 possuem qualidade Full HD e ainda tecnologia Triluminos, que é uma tecnologia da Sony que proporciona melhor distribuição de brilho. Elas têm 5.2 polegadas e excelente visibilidade. Já a tela do Z3 Compact é HD, possui também ótima visibilidade, excelente resposta aos comandos e possui ainda 319 ppi de densidade. Então ela não chega a comprometer a visibilidade por não ser uma Full HD, ela se comporta muito bem também. A câmera dos três aparelhos são excelentes, tanto a principal quanto a frontal. A principal possui resolução de 20.7 megapixels e a vantagem que a Sony oferece, além de flash LED que deixa as fotos com cores mais reais e essa altíssima resolução, são esses comandos aqui, esses modos automáticos que permitem que você crie imagens muito mais divertidas, aí, imagens bem mais criativas, cheias de recursos. O modo automático possui o modo manual, permite ainda que você faça configurações, né? E ainda tem o modo de estabilização de imagem. A diferença entre as câmeras... Olha aí, vamos fotografar, né? A diferença entre as câmeras entre a câmera do Z2 e as do Z3, da linha Z3, é que na verdade a inovação vem com lentes novas aí, a Sony D-Lens de 25mm, inspirada aí em outras câmeras da marca Sony, que vem só agregar, é claro, mais qualidade para as suas fotos. As câmeras ainda são capazes de fazer pequenos vídeos em 4K, porque ele acaba superaquecendo o equipamento, mas ela permite então essa qualidade 4K para as fotos e para os vídeos, no caso, né? Então você consegue fazer esses pequenos vídeos com ótima qualidade. As três câmeras então aí com excelente resolução de 20.7 megapixels, muito superior aí a vários equipamentos disponíveis no mercado. Já para as selfies, os três aparelhos possuem câmera frontal de 2.2 megapixels. Para acionar a câmera, né, muito facilmente você fica segurando essa tecla de fácil acesso. A câmera é acionada, você direciona ela então para você e para facilitar o processo, ela permite que você configure, né, a câmera para que ela registre as suas selfies só registrando o seu sorriso. Então você pode configurar para meio sorriso, sorriso intermediário e sorriso bem aberto, que a câmera vai então identificar esse momento, né, identificar essa sua ação e fazer as suas fotos. Então vamos configurar aqui para a gente fazer uma selfie bem rapidinho. Tá aqui então sorriso médio, né? Então vamos lá. Virado aqui para mim, então. A bateria dos três aparelhos oferece excelente rendimento. A Sony vem com uma política de oferecer smartphones que tenham duração de até 2 dias. No caso do Z2, ele possui bateria de 3.200 mAh. Já o Z3 possui bateria de 3.100, uma leve redução que não chega a comprometer o desempenho, porque na verdade o software promete administrar bem melhor esse gasto de energia. Já o Z3 Compact, ele possui bateria de 2.600 mAh e, é claro, proporcionalmente o gasto também é menor, o rendimento não é comprometido. A vantagem da Sony é, na verdade, o modo Stamina, que permite que os aparelhos tenham excelente economia de carga, ativando aí então o modo Stamina, que vai restringir os dados móveis e também a Wi-Fi. A gente vem aqui em gerenciamento de energia,
como você pode ver, o caso desse aparelho, ele está com 1 dia e 12 horas de duração prevista. Ativando o modo estamina, a gente consegue então aumentar essa possibilidade. A gente consegue aumentar já para 6 dias e 7 horas. Sem falar que ainda tem o modo ultra estamina, a gente tem ainda modo de bateria fraca. Então, essas possibilidades que a Sony oferece são para que você consiga guardar energia, guardar a bateria para o momento que você realmente precisa. Ela restringe, então, esse uso enquanto que as telas estão desligadas, para que quando você vá utilizar o seu aparelho, você não seja pego de surpresa com uma porcentagem de bateria bem abaixo do que você espera. Ela guarda então a carga para quando você precisa. Os três são excelentes aparelhos, eles contam com Android 4.4, tem ainda 16 GB de memória interna com possibilidade de expansão. Os três ainda são equipados com processador quad-core Snapdragon 801, a diferença está na velocidade. O Z2 possui 2.3 GHz de velocidade e os dois Z3 possuem então 2.5, uma pequena diferença aí que agrega só mais qualidade, já que é uma inovação. Já em termos de memória RAM, que também traz aí eficiência no desempenho, o Z3 e o Z2 possuem 3 GB de memória RAM. E o Z3 Compact, pelo tamanho reduzido, possui então 2 GB de memória RAM, possuindo também, em função aí do tamanho reduzido, menos componentes, enfim, ao fato de ser compacto, também possui desempenho bem satisfatório, mesmo com 2 GB de memória RAM. Então, pessoal, essa foi a nossa análise comparativa entre esses três excelentes aparelhos da Sony, o Z2, Z3 e Z3 Compact da linha Xperia. Lembrando que são três aparelhos excelentes, possuem ótimo hardware, ótimos softwares, oferecem excelente rendimento de bateria e, é claro, os três têm capacidade aí de te atender muito bem nas suas necessidades diárias. Lembrando que o Z2 e o Z3, versão tradicional, acompanham o Smart Band. Para quem gosta desses acessórios, desse tipo de equipamento, esse detalhe deve sim ser levado em conta. Espero então ter te ajudado a decidir qual desses aparelhos pode ser melhor para o seu dia a dia, levando em consideração preço, design e desempenho. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades e até o próximo vídeo.